Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal no YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, também essencial para a questão do vídeo, tem seu álcool tratando com ácido sulfúrico, pretende saber o produto da reação. Bom, antes de prosseguir, pode-me recordar se está vendo o vídeo com que subscreve ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações, deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente só forma de solucionar a questão em que tem-se álcool tratando com ácido sulfúrico. Então, neste caso, é uma informação adicional, tem-se inclusive álcool, bom, nomeando tanto 1, 2, 3, tem-se 1, 2, 3, então, porém, favorece a posição em que tem-se menos distância de separação com o radical. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Necessariamente. Pois, contado nesse sentido seria 1, 2, 3, 4. A radical estaria na posição 4. Não pode. Então, nesse caso terei 2 metil 5 átomos de carbono da cadeia principal. Então, pent é um álcool, então pentanol. Pentanol. Posição do grupo hidroxila 3. Então, o 2 metil pentan 3 ol necessariamente. Bom, tratando o ácido sulfúrico com água, ou seja, a solução aquosa de ácido sulfúrico, necessariamente terei cátion hidrônio e anião bisulfato. Então, tratando, porque é meio ácido, então tratando com o cátion hidrônio, então terei CH3 CH, CH3 CH, OH, CH2 e CH3. E tratando-se de uma reação de eliminação, porque trata-se de uma reação de eliminação em que tem-se ácido sulfúrico e, porém, inclusive, aquecimento, podendo aquecer, então, fornecer calor ao sistema meio reacional. Então, nesse caso, tratando-se de uma reação de eliminação, tende-se a retirar o grupo hidroxila, ou seja, a retirada da molécula de água. Trata-se concretamente de uma reação de desidratação, ou inclusive a reação de eliminação. Então, bom, tratando-se de uma reação de eliminação, então tem-se que obedecer a regra que consiste a reação de eliminação, que é a regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev diz que na reação de eliminação, então, a espécie que é substituída num composto, portanto, é necessariamente substituir também o hidrogênio ao carbono menos hidrogenado. Que hidrogênio? O hidrogênio próximo do carbono em que tem a espécie que foi substituída, ou nesse caso o grupo hidroxila, necessariamente. Portanto, o que significa será maioritário o composto a ser obtido. O composto obtido deve ser maioritário, deve ser mais estável, necessariamente, e porém mais impedido. Portanto, nesse caso terei inclusive a possibilidade de obter a substituição de hidrogênio neste, pois tem-se 2 átomos de carbono próximos de carbono em que tem-se o OH, necessariamente. Então, neste caso, terei que desprotonar o cátion hidrônio. Desprotonar o cátion hidrônio, terei que o hidrogênio, terei que protonar
o oxigênio necessariamente. Então, do grupo de oxigênio temos CH3, CH3, CHO, H, carga formal positiva. Então, CH2, CH3. E neste caso, tendendo que retirar a molécula de água necessariamente. Então, obtenho CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3. Então, carga formal positiva, neste caso para o carbono, tem déficit de eletrões. De seguida, então, como dizia, inclusive produz molécula de água, já produz água. Então, avançando com o processo, necessariamente só forma a obter o composto estável. Então, tratando com anião bisulfato, anião bisulfato, então possibilitará a ruptura da ligação em partes iguais. Nesse caso, ocorrerá a ruptura da ligação uma parte causada pela presença de anião bisulfato. Então, irá possibilitar a formação da ligação dupla, ou ligação pi. Então, neste caso, anião bisulfato, portanto, como base de Lewis, fornecendo eletrões ao hidrogênio e formando ácido sulfúrico. Necessariamente, como pretendo obter composto orgânico, então, inclusive, coloco menos o produto formado também inorgânico. Então, nesse caso, terei CH3, CH3, dupla ligação, CH, CH2 e CH3. Necessariamente. Então, neste caso, mais água que produz também água. Podendo, inclusive, ácido sulfúrico, porém ácido sulfúrico é catalisador. Então, trata-se da regeneração. Regeneração ou recuperação do catalisador, necessariamente. Então, produtos, tem-se aqui dando nome composto. Então a nomeação começa uma, duas, próximo da dupla ligação, 3, 4, 5. Então, neste caso, 2 metil, penteno, posição da dupla ligação do carbono 2, penteno 2, ou 2 metil, pent 2 N, necessariamente. Bom, outra possibilidade, inclusive, seria a partir da água, água, nesse sentido, molécula de água, por sua orbitais de baixa energia capaz de formar ligação, necessariamente, e fornecendo o calor, então possibilitaria a ruptura da ligação, formando inclusive a ligação dupla. E porque água é base de Lewis, inclusive é ácido de Lewis. Bom, neste caso é base de Lewis, contente a fornecer par de eletrões, e quando recebe ácido de Lewis, necessariamente. Então, nesse caso, por base de Lewis, a espécie química é uma molécula a qual tem tendência de fornecer par de eletrões. Então, ácido, espécie que tende a receber par de eletrões. Então, nesse caso, irá receber, porque neste caso ocorrerá a ruptura em partes iguais na ligação, então formando aqui
comportando-se como um carbono, um carbanião, então, nesse sentido, formando ligação dupla, nesse sentido, uma parte, a metade que sobra, então formar a ligação dupla. Neste caso, obtendo CH3, dupla ligação CH2, CH3, porém mais cátion hidrônio. Então, mais anião bisulfato, necessariamente. O hidrogênio, nesse caso, porque anião bisulfato, cátion hidrônio, então mesmo nessa representação, então contém, desprotonando, nesse sentido. Então, anião bisulfato irá portar-se como base de dados, fornecerá eletrão ao hidrogênio, então formando necessariamente CH3, CH3, dupla ligação CH2, CH3, então mais água, inclusive mais ácido sulfúrico, porém ácido sulfúrico regenerado, podendo usar-se para outros fins catalíticos, para outra produção, necessariamente. Agora, outra possibilidade, neste caso é o produto maioritário a que obter. Outra possibilidade seria de obter-se a substituição no carbono mais hidrogenado em relação ao terciário, porque nesse caso o terciário é menos hidrogenado que o secundário, nesse caso tem-se secundário e tem-se entre o carbono que contém o OH. Então, pelo princípio da regra de Zaitsev, na reação de eliminação retira-se o ligante, sendo que na retirada do ligante retira-se inclusive o hidrogênio ao carbono menos hidrogenados e vizinho do carbono, que retira-se o determinado ligante. Então, neste caso, só forma a obter um composto mais estável. E mais substituído é mais estável, inclusive, necessariamente, pela regra de Zaitsev. Então, neste caso, obteria também o CH3 com retirada do hidrogênio, nesse caso ao carbono secundário. Então, permaneceria aqui o hidrogênio, CH, então CH, uma retirada do hidrogênio dá CH3. Só que neste caso, este composto é um composto em que é menos substituído, então é minoritário, ou seja, menor rendimento possui. Contrário deste de 2-metil-pentene-2-N, que é maioritário, possui maior rendimento. E numa produção tem-se como objetivo obter sempre um composto com o maior rendimento possível. Então, neste caso, isto é o minoritário, por razões das quais descartes. E o minoritário, inclusive, porque é menos impedido. Se for a verificar-se em comparação, tendo em conta porque é um alceno, então,
tendo em conta o eterno, Então, menos substituído significa, ou seja, mais substituído significa substituir-se hidrogênios, os 4 átomos de hidrogênios, então será mais estável o composto, então será mais substituídos. Então, ao substituir, pode substituir-se por um grupo arreno, benzeno, assim como outro radical qualquer. Então, substituindo por hidrogênio. Então, terei, nesse caso, ou seja, tem nesse caso então, um radical isopropíl ligado nesse sentido e um radical, então nesse caso, tendo em conta CH3 é um radical, então nesse caso é dissubstituído. Então, dissubstituído, nesse caso o maioritário com maior rendimento, tenho aqui 1, 2, então o CH2, CH3 que é um radical etil, então considerando como grupo eteno, ou seja, para que obtenham eteno nesse sentido, então eu obtenho é substituído o composto. Tem CH3 e a substituição pelo hidrogênio. Então, 1, 2, então 3. Então, substituído. Então, substituído e dissubstituído. O que é maioritário, ou seja, o que é o seu maior rendimento, segundo a Zaitsev, é o substituído. Quanto mais substituído for, mais estável é. Pela regra de Zaitsev, necessariamente, na reação de eliminação. Então, neste caso, isto é minoritário, então descarto. Então, pois numa produção sempre tenta-se obter o objetivo obter sempre o maioritário. Agora, quanto a substituídos, tendo em conta o eteno, então, o mais substituído, substituindo 2 hidrogênio por CH3, por exemplo, CH3, então CH3, então nesse caso é tetra substituído. Então, e é maioritário que o substituído. Então, essas possibilidades vão ter 3 tetra substituído. Então, substituído tem-se podendo ser CH3 e nesse caso podendo substituir por um radical qualquer, podendo ser um grupo arreno, como dizia. Então nesse caso sendo CH3 podemos dizer CH3 podendo ser hidrogênio, podendo ser nesse caso CH3. Então nesse caso é tri substituído. 1, 2, 3. Então tri substituído necessariamente. Tem inclusive dissubstituído, terei CH3, terei CH3, terei hidrogênio, então nesse caso dissubstituído. 1, 2, dissubstituído. E por final monossubstituído. Então terei C, dupla ligação C. Então nesse caso não retirando hidrogênios, então depois monossubstituído, depois um hidrogênio para tetravalência. Então nesse caso monossubstituído. Monossubstituído, que é menos estável pela a reação de eliminação necessariamente. Então esta ordem decrescente de estabilidade ordem decrescente de estabilidade
na reação de eliminação. Portanto, o mais substituído é mais estável. Então, produto da reação, neste caso, é CH3, CH3, dupla ligação CH2, CH3 e água, necessariamente. Então, nome do composto, é 2 metil pent 2N, composto orgânico. E água ou monóxido de hidrogênio, de nomenclatura IUPAC. Bom, deixando ficar a ilustração para si que tenha ficado para trás, salientar as regras de Zaitsev. Para Zaitsev, para a reação de eliminação. Que salientar a reação de eliminação para a regra segue a regra de Zaitsev, que a regra, mais uma vez salientar, diz que na reação de eliminação substitui-se o hidrogênio menos do carbono menos hidrogenado após a retirada de um determinado grupo ou ligante num determinado carbono, sendo que no carbono em que retira-se o hidrogênio deve ser próximo ou vizinho do carbono em que é eliminado é retirado um determinado ligante, necessariamente. Bom, de modo geral, é nesse sentido. Embora alguns casos para a reação de eliminação não tende-se a formar alceno, alguns casos tende-se a formar éter, que é caso tendo um álcool primário aumentando a temperatura atingindo a 180 graus Celsius, obtém-se alceno, que é a eliminação, inclusive, onde é molecular, e a 140 graus Celsius obtém um éter, que é a eliminação é 2. Todavia, eliminação. Bom, apresentarei as devidas reações de eliminação ao próximo vídeo. Fique atento, ative o sininho de notificações. Forte abraço, apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Porque estamos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara, e tente seguir outras recomendações de tutela. E revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.